Olá, meu nome é Regiane Zorneta e eu estou aqui no canal Conexão Marxista, a convite do grande amigo e camarada Carlos César. Antes da gente começar a falar do tema do vídeo de hoje, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito honrada de participar de um projeto como esse, que visa divulgar o marxismo, divulgar as ideias da emancipação humana, divulgar os conceitos e as teorias que envolvem o pensamento revolucionário, e torço para que esse projeto tenha vida longa. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a crise estrutural do capital e os impactos que essa crise estrutural tem sobre o conjunto da classe trabalhadora e, em particular, sobre as mulheres. A gente está vivendo momentos extremamente dramáticos, né? Muito em virtude, claro, também da crise sanitária que a gente está atravessando, mas é importante a gente que trabalha e pensa da perspectiva marxista, a gente lembrar que essa crise não começa com a Covid-19, mas ela é resultado da própria lógica da acumulação do sistema do capital, da forma como o capitalismo tem funcionado nos últimos anos, e é exatamente por causa disso que a gente tem que lembrar que a gente vive uma crise estrutural do capital que já dura pelo menos 30 ou 40 anos, né? Uma crise que vem aí desde do começo, do final dos anos 90 e que só se acentuou a partir do início dos anos 2000, teve desdobramentos em 2008, 2019 e tem se tornado uma crise cada vez mais nefasta, né, para o conjunto da humanidade. Bom, falar de crise do capital também não é algo novo, né? O capitalismo é um sistema que, pela sua natureza, funciona de forma bastante destrutiva, gerando crises constantes no seu sistema de acumulação e de desenvolvimento. Um autor que trabalhou bastante o conceito de crise do capital é o Stephen Mesarius, um autor fundamental aí no século XX e que escreveu essa obra genial e gigantesca, do ponto de vista não só do volume, mas gigantesca do ponto de vista das ideias também, que é esse livro Para Além do Capital, e que trata no seu capítulo 5 exatamente das chamadas crises estruturais do capital. Por que o conceito de crise estrutural é importante nesse momento? Porque a partir desse conceito de crise estrutural que a gente consegue entender que na atual conjuntura o sistema do capital talvez não seja capaz de encontrar solução interna, ou seja, dentro da própria lógica do sistema, para dar conta dessa crise. Quando o Mesarius trabalha aqui nesse capítulo 5 do Para Além do Capital a ideia de crise estrutural, ele diferencia a chamada crise estrutural das anteriores crises cíclicas do capital, exatamente pelo fato de que, a partir do desenvolvimento da chamada crise estrutural, o capitalismo se mostra cada vez menos capaz de resolver as crises pela sua própria lógica, ou seja, ele, de acordo com Mesarius, o sistema desenvolveria aquilo que nós chamaríamos dos limites absolutos do capital. Limites esses que demonstram que o capital é um sistema que não pode, pela sua lógica, pelo seu mecanismo, pelo seu metabolismo de funcionamento, dar conta de resolver as crises que ele próprio gerou. E aí como consequência dessas crises e da incapacidade do capital de resolver essas crises, as condições de vida da classe trabalhadora e as condições de vida da humanidade em geral vão se deteriorando. O que me parece ser um cenário bastante similar com o que a gente está vivenciando hoje, né? Se a gente pensar na crise que a gente está atravessando hoje, a gente olhando para ela, para a dimensão que ela tem, a dimensão humanitária, a dimensão sanitária que essa crise está desenhando, ela, pela dimensão dela, a gente não consegue encontrar dentro do sistema, a partir da lógica do capital, mecanismos que pareçam ser capazes de dar conta e de encontrar saídas ou alternativas
para melhorar as condições de vida da população e, sobretudo, da classe trabalhadora. A gente pode, por exemplo, trabalhar com números, né? Desde que a crise sanitária do Covid-19 se instalou, o número, por exemplo, de desempregados no mundo só aumenta, o número, né, de pessoas que passaram a viver em condições desumanas também só tem aumentado, e o sistema do capital tem se mostrado cada vez mais incapaz de encontrar alternativas dentro da sua própria lógica para resolver essa crise. A gente teve recentemente publicado pelo IBGE os números do desemprego no Brasil e esses números são assustadores, né? Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 13 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras sem emprego. Dentro deste número, né, que são números oficiais, a gente ainda nem está contando aquele conjunto de pessoas que já antes da Covid-19, né, era extremamente alto e agora com certeza é muito mais, que não estão procurando emprego porque simplesmente desistiram, uma vez que entendem que diante da crise não há mais postos de trabalho para que elas possam se inserir, né? Esse número de pessoas que a sociologia, né, considera como desempregados por desalento, beirava antes da crise do Covid-19 a 5 milhões de pessoas. Esse número com certeza deve ter aumentado. Então, se a gente somar os números oficiais do IBGE, mais esse número de pessoas, né, que estariam desempregados por desalento, nós temos aí perto de 20 milhões de pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, o que significa dizer que são 20 milhões de brasileiros e de brasileiras que não têm renda, que não têm condição, por exemplo, de ter acesso ao mínimo necessário para a subsistência, ao mínimo necessário para ter uma vida digna, né? A gente conta ainda, por exemplo, com 40 milhões de trabalhadores que vivem ou que trabalham na informalidade. E desses 40 milhões, 5 milhões são esses trabalhadores do Uber, trabalhadores do Rappi, trabalhadores do Uberist, né? Esses empregos contemporâneos e que apresentam uma das características ou algumas características mais perversas das formas de empregabilidade contemporânea. Esses números são assustadores, né? E eles se tornam ainda mais assustadores quando a gente lembra que grande parte desse contingente de desempregados é formado por mulheres, né? A crise estrutural do capital, ela tem se demonstrado, e isso está presente no capítulo 5 do poder do para além do capital do Mesaros. Essa crise estrutural, ela tem se mostrado bastante cruel com as mulheres, porque são as mulheres, ou têm sido as mulheres, né, que nos últimos anos têm ocupado os postos de trabalho mais precários, né, recebido os menores salários, e aparecem, né, como uma parcela da sociedade que, de certa maneira, mais tem contribuído para o capital, para baratear o custo da mão de obra, né? O capital, ele é um sistema que, pela sua natureza, ele não consegue empregar, ele não pode empregar a totalidade das pessoas existentes, não há trabalho para todas as pessoas, isso faz parte da natureza do sistema, e o Marx já apontava isso no Capital, né? Há uma parcela dessas pessoas que compõem aquilo que o Marx chamava do exército industrial de reserva, que funcionam na lógica do sistema para, de certa maneira, rebaixar o preço da mão de obra. Nos últimos anos, e isso é bastante revelado, né, nas pesquisas sobre o desemprego, em pesquisas feitas pelo DIEESE e pelo IBGE, nos últimos anos, esse exército industrial de reserva é formado, na sua maioria, por mulheres, o que faz, por exemplo, com que elas assumam, né, essa condição de ser uma parcela da sociedade que mais está em condições precárias e que, portanto, mais aceitaria receber salários menores para trabalhar em condições absolutamente aviltantes, né?
Então, se a gente olhar, por exemplo, os números da crise hoje, se a gente olhar o número de pessoas que estão em condição de precariedade, né, não só de renda, mas também de emprego, nós vamos ver que grande parte dessas pessoas são formadas por mulheres e, na sua maioria, mulheres negras. Será que é possível encontrar saída para isso dentro da lógica do capital? Será que é possível, por exemplo, através da luta pelo direito ao emprego, pelo direito ao salário, reverter essa lógica? Bom, se a gente pensar na teoria da crise estrutural, apresentada pelo Mesários aqui no capítulo 5 deste livro, Para Além do Capital, a gente vai ver que dentro da lógica do sistema capitalista seria impossível encontrar alternativas para melhorar não só a condição de vida das mulheres, mas também a condição de vida da classe trabalhadora em geral e, como o Mesários aponta no capítulo 5, é praticamente impossível encontrar dentro da lógica do capital uma solução para a humanidade como um todo, né? É por isso que é muito importante nesse momento a gente estudar o marxismo, estudar a crítica do capital, estudar os elementos que nos permitam entender os mecanismos que compõem essa crise estrutural, para que a gente possa lutar contra esses limites absolutos impostos pela crise estrutural da sociedade do capital e encontrar uma alternativa não só para a vida das mulheres, para a melhoria da condição de vida delas, para a melhoria das condições de vida do planeta, né? Encontrar uma alternativa e uma vida melhor para todos, para o conjunto da sociedade, numa estrutura social que esteja para além do capital. Esse projeto que agora está sendo começado pelo Carlos César é extremamente importante, justamente para que a gente possa dar conta dessas questões, desse cenário, dos problemas que a gente tem enfrentado e que o capital não vai dar conta, não pode dar conta e que cada vez mais, a partir das suas crises estruturais, se mostram limites absolutos desse sistema. Bem, é isso, eu agradeço, curta esse vídeo, dê o joinha, compartilhe com os seus amigos se você gostou e a gente se vê num outro momento. Até mais.